Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no quadro do canal Marcos 4M, que é o quadro Relatos 4M. Eu sou o Marcos 4M e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a história que eu vou contar é sobre isso mesmo, pelo título você já sabe, eu vou falar sobre o Magrelo Torto. Em um certo dia, um jovem de aparência, da idade de mais ou menos 18 a 19 anos de idade, estava em sua casa, fazendo suas coisas de afazeres de casa. Então, ele ficou fazendo seus afazeres de casa e então, um certo horário, ele resolveu sair na rua. Foi, se divertiu com os amigos, tudo. Até que ele ficou lá até a noite. Quando foi tarde da noite, quando ele viu que estava bem tarde da noite, ele viu que estava tarde e resolveu voltar para casa. Quando ele estava voltando para casa, ele começou a ter uma sensação ruim, uma sensação de estar sendo observado, sendo seguido, e chegou uma hora que ele olhou para trás e não tinha nada, mas ele tava com aquela sensação ruim de estar sendo observado. Olhou para trás, viu que não tinha nada, então continuou seguindo o seu caminho. Quando ele olhou no relógio, era exatamente 00:30, e então ele estava indo embora, viu que estava tarde e foi embora mais depressa. Até que um certo tempo ele foi entrando num beco escuro para ser um caminho mais rápido. Entrou num beco escuro. Só que nesse beco tinha muito rato, né, sujeira, e era um beco vazio que ninguém entrava lá. E então ele foi indo nesse beco. Até que de repente ele escuta um barulho estranho, um barulho bem esquisito. Ele olha para trás, não vê nada, então decide andar mais depressa. Quanto mais ele andava, mais o barulho aumentava. Ouvia aquele barulhão. Então até que ele resolve olhar para trás bem na hora que o barulho estava fazendo. Quando ele olhou para trás, ele viu uma criatura alta, magra, que nem o osso da gaita. Era magro, uma criatura alta, magra, e toda torta, uma criatura toda torta, meio torta, andava meio torto. Ele viu aquela criatura, a criatura ficou encarando ele por um tempo, então ele começou a correr. E aí quando ele olhou para trás, a criatura estava correndo atrás dele. Só que a criatura não corria de uma forma normal, igual o ser humano. Não, ela corria toda torta, assim, se contorcendo pros lados, andando num jeito bem esquisito. Então ele já começou a correr, nem olhou pra trás, começou a correr e rezando o Pai Nosso, Ave Maria, não sei o que, e Ave Maria, e aquela coisa fazendo aquele barulhão, e aí ele no desespero pulou um muro de uma casa que tava ali perto, pulou o muro e bateu na porta. Ô, de casa, tem alguém aí? No desespero. Aí até que um casal de idosos abriram a porta para ele. Ele entrou já desesperado, falando: fecha essa porta, por misericórdia, fecha essa porta. Os idosos, sem entenderem nada, fechou a porta. Deram um copo d'água para ele acalmar os nervos, e então ele respirou bem fundo. E aí o idoso perguntou: o que está acontecendo, meu jovem? O que está acontecendo com você? O que aconteceu que você está tão desesperado? Então o garoto de 18 anos de idade respirou fundo e contou: senhora,
Eu tava vindo de um bar com os meus amigos, só que eu tava vindo sozinho, que eu vi que já tava tarde e resolvi vir embora. Quando eu tava vindo, eu resolvi entrar pelo bequinho ali do lado, que era bem mais rápido pra vir embora. Só que eu acabei encontrando eu ouvi um barulhão no meio do caminho e quando eu olhei pra trás tinha uma criatura alta, bem magra demais, meio torta e andava torto, começou a me encarar e começou a correr atrás de mim. E ele explicou para os idosos calados, ficaram quietos, se olhando entre si e simplesmente falaram: meu jovem, nós conhecemos essa criatura há muitos e muitos anos. E aí o jovem falou: mas sim, senhores, me dizer o que é aquela criatura? Aí então o idoso marido da idosa falou: sim, meu jovem, eu conheço essa criatura. Também ela já tentou me atacar uma vez. E todos os idosos, a maioria dos idosos conhece essa criatura. São poucos, mas tem muitos que conhecem. E o nome dessa criatura que nós apelidamos ela de Magrelo Torto, ou Magrelo Torto. E então o idoso explicou para ele que essa criatura era tipo como se fosse um espírito ou algo assim. E então o idoso falou assim: meu jovem, pose essa noite aqui com nós, pois já está muito tarde. Esse é o horário que essa criatura saia, nesse horário da meia-noite para frente. Então gostaria que você pousasse aqui em casa e amanhã de manhã você pega e vai embora para sua casa. Então o jovem, sem pensar, pensou um pouco, ficou pensando um pouco e aceitou e resolveu pousar na casa dos idosos. Então o jovem pousou. Quando foi no outro dia, o jovem levantou, tomou um café na casa dos idosos, se despediu e foi embora. Chegando em casa, ele contou para sua mãe, pois ele morava com sua mãe e seu pai. Contou para sua mãe e para o seu pai o acontecido de ontem e contou porque que ele não voltou para casa, porque ele foi pousar na casa dos idosos, porque isso aconteceu com ele. E então seu pai e sua mãe ficaram entre si olhando e não acreditaram muito no que o filho deles falou. Então, quando foi à noite, lá pelas meia-noite, do nada, o jovem adolescente de 18 anos de idade ouviu um barulho lá fora, na frente de casa. Ouviu aquele barulhão. Quando ele foi olhar pela janela, ele viu aquela criatura de novo. Tava lá fora, tava lá olhando, caminhando em volta da casa. Quando a criatura percebeu que o jovem tava olhando para fora, a criatura simplesmente encarou ele por um tempo e então correu lá pro lado e sumiu. Correu para trás da casa e sumiu. Então o jovem em desespero falou pro seu pai, pois seu pai tinha uma arma, e falou para ele que aquele monstro que perseguiu ele ontem, estava ali de novo. E então seu pai pegou a arma dele, saiu ali fora e foi observando. E então, de repente, eles não encontraram nada. Não encontrou nada. Mas de repente, quando o homem pai do garoto olha para trás, ele vê aquela criatura alta, magra demais, parecendo os ossos, o esqueleto. Olhou para trás, viu aquela coisa magra, alta, toda torta, toda tortinha, andando torto e encarando ele. Então ele, sem pensar duas vezes, atirou contra aquela criatura. E a criatura deu um grito horrendo, mas um grito tão bizarro, mas tão bizarro, que até o pai do adolescente ficou com medo e correu para dentro de casa.
Nessa hora que ele tava entrando, correndo para dentro de casa, ele viu, olhou para trás, a criatura tava vindo correndo atrás dele, toda torta, assim, meio contorcendo, assim, olhando, andando meio torto, assim, de lado, assim, aquela coisa mais estranha e esquisita. Então ele apressou os passos, correu, entrou dentro de casa, trancou a porta e a criatura ficou arranhando a porta. Ficou arranhando a porta, arranhando e fazendo aquele barulho, aquele barulhão horrendo. E então eles pegaram o terço, começaram a rezar o Pai Nosso. Começaram a rezar o Pai Nosso e era um, era dois, rezava e rezava e rezava e nada daquela criatura indo embora. Até que chegou um certo tempo que a criatura acabou desistindo e foi embora. No outro dia, seu pai e sua mãe e seu filho resolveram pegar suas coisas e se mudar para outra cidade. Venderam aquela casa, foram morar em outra cidade e nunca mais voltaram ali. Até que um certo tempo, aquele jovem de 18 anos cresceu mais um pouco, ficou mais velho, casou, teve filhos e voltou para aquela cidade. Voltou para aquela cidade e com seu filho e sua esposa. Então eles foram posar naquela casa onde eles moravam, porque ela tava para alugar e eles alugaram ela. E então, numa certa noite, o filho daquele rapaz que era adolescente, que agora já era pai, já era um homem criado, o filho dele escutou uma zoada no meio da madrugada, perto da casa. Algo revirando. Daí, então, o garoto resolve ir ali na janela para ver. Quando ele olha, não tem nada. Olha pro outro lado, não tem nada. E então ele sai para fora. Quando ele sai para fora, olha para trás da casa, vê aquela criatura, parece comendo algo. Aí então a criatura percebe a presença do garotinho, olha para trás e começa a seguir esse garoto. Esse garoto corre pro meio do campo, correndo e gritando. Seu pai acorda, vai lá ver o que é. Seu pai vê, olha, chega a me arrepiar. O pai dele vê ele correndo e aquela criatura atrás. Daí o pai entra em desespero, pega a sua arma que era do seu pai antigamente e vai atrás do garotinho e daquela criatura. E então ele vai atrás da criança, chama a criança para vir até em casa. A criança vem correndo. A hora que a criança entra na casa, aquela criatura já vem vindo correndo toda torta. O pai, sem pensar duas vezes, dá um tiro na criatura. A criatura dá uns berros bizarros, uns gritos bizarros, horrível, horrendo. E então todos entram para casa e trancam a porta. A criatura fica encarando na janela por um bom tempo, a janela que tá perto da porta. Fica encarando por um bom tempo, começa a arranhar a porta e eles começam a rezar o terço novamente, igual fizeram antigamente, até que um certo tempo a criatura desiste e vai embora. E então o garotinho pergunta pro seu pai o que era aquilo. Ele não sabia o que era. Daí o pai dele explica pra ele que já viu aquela criatura uma vez, outra vez, né, quando era mais novo. E então eles resolvem ir de manhã cedo e voltar para a cidade onde ele estava. E depois disso, quando foi de manhã cedo, eles foram embora, deixaram a casa e nunca mais voltaram naquela cidade. E então foi isso. Daí eles nunca mais viram aquela coisa. Até que um certo tempo, quando eles estavam na cidade grande, né, porque isso que aconteceu foi na cidade pequena. Quando foi um certo tempo na cidade grande, esse menininho que é filho do garoto de 18 anos, que agora já é pai, esse menininho tava brincando na rua com seus amigos e de repente eles escutam um barulho lá no meio da mata que tava perto do campo de futebol deles. E então eles vão dar uma olhada
encontram um monte de pegada no meio da mata e resolvem brincar de explorador e descobrir os mistérios. E então eles vão examinando cada pista e por pista, vão olhando em cada pista, até que chega uma hora que eles acabam encontrando aquela criatura de novo. E a criatura percebe eles e começa a correr atrás deles. Eles sem pensar duas vezes começam a correr. Só que eles se espalham no meio da mata. Eles se espalham-se. E um dos amigos do menino é pego pelaquela criatura. Então a criatura simplesmente pega o garoto, mata o garoto, né? E começa a comer suas carnes humanas. Que história bizarra, não? E então eles começam a correr e então o garoto, filho do jovem de 18 anos, que agora já é pai, já tem uns 30 e poucos anos de idade, corre para sua casa e avisa seu pai. E então as outras crianças ficaram tudo para trás. Quando foi no outro dia, o garotinho, filho do homem que não tem mais 18 anos, que tinha, né? O garotinho simplesmente chega nos amigos e fala: gente, vocês... como que foi a vida de vocês depois de ontem, do susto que nós tomamos? Aí eles começam a contar o que aconteceu depois, que todo mundo saiu ileso, um quase foi pego, tudo. E então, daí eles acabam se dando bem na vida, tirando um que morreu, né, pra aquela criatura, né? E fim da história. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa muito like. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E tamo junto, é nóis. Bom, essa história foi bizarra, essa que eu contei agora, hein? Nossa, eu chego a me arrepiar aqui agora, meu Deus. Eu fico impressionado com as minhas histórias, cê é louco. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, fiquem com Deus, falou. Forte abraço do Marcos 4M, é nóis, falou e tchau.